Um discípulo, na cultura hebraica, era mais ou menos assim. A tradição dos judeus dizia, presta bem atenção que você vai entender, a tradição dos judeus dizia que quando um dos seus ancestrais estavam acampados no pé do Monte Sinai, lá no passado, o seu líder, um homem chamado Moisés, ele subiu ao monte, desse Monte Sinai, para receber as palavras de Deus. Ele recebeu as instruções de Deus para o seu povo. E as escrituras eram uma cópia do que Deus disse para o povo. Os 5 primeiros livros das escrituras eram chamados de Torá. Quando Deus dá a lei para o povo, Moisés escreve, a partir disso e a partir das suas histórias, ele escreve esses primeiros 5 livros para ensinar para o povo a partir do que Deus revelou para ele. Então, ele escreve a Torá. E o que significa a palavra Torá? Significa ensinamento, instrução ou caminho. Na prática, a Torá era o caminho, a verdade e a vida. A Torá tinha essa autoridade. A Torá era o caminho, a verdade e a vida. Na cabeça deles, como Moisés foi lá e tirou da boca de Deus, Deus falou para ele, ele redigiu, palavra por palavra, aquilo que Deus queria para as pessoas. O objetivo daquelas pessoas, da cultura hebraica, eles queriam viver conforme Deus tinha ensinado, porque eles criam que a melhor maneira de viver era como a Torá ensinava. Por isso, era a principal paixão deles, das pessoas do mundo de Jesus, ensinar, viver e obedecer a Torá. Não tinha coisa mais importante. Para você ter uma ideia, talvez no nosso mundo hoje, ou na minha juventude, a coisa mais importante para um jovem era fazer uma boa faculdade. Porque se ele fizesse uma boa faculdade, ele estava bem encaminhado no emprego. Para as gerações mais dos adolescentes, dos jovens de hoje, talvez não seja a faculdade o divisor de águas. Talvez seja você encontrar um canal e um nicho de conhecimento que pode ser o seu divisor de água. Porque hoje a gente tem pessoas ganhando dinheiro sem faculdade. Você tem pessoas fazendo, empreendendo, você tem pessoas sendo youtubers, você tem pessoas, diversas fontes, diversas formas. Mas para você poder assimilar isso aí perto do que é a realidade, pega uma coisa hoje que você entenda que é primordial, sem o qual você não vive a vida. Sem o qual você não consegue viver a vida. Era isso que é a Torá para o povo daquela época. Então eles entendiam, cara, a coisa mais importante era ensinar, viver e obedecer a Torá. Tanto que a educação deles era fundamentada nisso, cara. Era muito interessante. Se você tem filhos ou você está na idade escolar, você ia surtar só de saber como que as crianças eram ensinadas na época. Era muito interessante. Era mais ou menos assim. Aos 6 anos de idade, até os 6 anos de idade, a criança era livre, curtia a vida, ficava com os pais, era uma beleza. Mas aos 6 anos de idade, essas crianças eram encaminhadas para uma escola chamada Bet Sefer. A Bet Sefer, Bet é casa, Sefer, livro. Então é a casa do livro. Eles não eram tirados da família, mas eles iam para estudar na sinagoga. E eles ficavam dos 6 aos 10 anos nessa classe. E eles todo dia iam estudar. E sabe o que eles iam estudar? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia compõem a Torá, era o que eles estudavam. Quando eles chegavam mais ou menos aos 10 anos de idade, era o final dessa escola. Mas os rabinos, eles eram muito sagazes. Eles tinham um mecanismo para fazer as pessoas, as crianças, se apaixonarem pela Torá. A se apaixonarem. Porque o foco deles não era simplesmente você saber o que está escrito. Eles tinham que se apaixonar por esse Deus. Sabe o que os rabinos faziam? Fica a dica para você aí. Eles molhavam com mel o dedo, a ponta dos dedos dos discípulos. E quando eles passassem por um papiro e lambessem para poder passar por outro, eles teriam o gostinho de mel na boca para ensiná-los que a palavra de Deus é melhor do que o mel. É gostoso aprender. Se fosse hoje, você faria isso com Nutella, talvez, né? Porque as crianças hoje, mel tá por fora, mas Nutella tá por dentro, né? Então eles faziam isso, passavam mel na ponta do dedo dos alunos. E eles completavam esse ciclo quando eles ficavam com 10 anos de idade, sabendo de cor todos os 5 primeiros livros. Não eram os nomes, não, você não entendeu errado. Era de cor. Cada palavra, cada versículo, cada frase, cada parágrafo, todo. Eles decoravam dos 6 aos 10 anos. Eles decoravam e sabiam falar de cor todo o livro inteiro. O livro inteiro. Saca? Aí depois,
quando era para fazer uma avaliação, só os melhores passavam para a segunda escola. A segunda escola, eles começavam com 10 anos de idade. Os que não eram tão bons com o manejo da Torá e com decorar a Torá, eles voltavam para casa e continuavam aprendendo a profissão da família. Mas os melhores, eles passavam para a próxima classe, que era Bet Talmud, casa de aprender. Eles ficavam lá dos 10 anos aos 14 anos. E o que eles faziam? Dos 10 aos 14 anos, eles aprendiam a decorar todos os 39 livros do Primeiro Testamento. Todos os 39 de cor. Eles tinham que chegar aos 14 anos sabendo todo o Primeiro Testamento, todo o livro da cultura hebraica de cor. E eles também estudavam a arte de fazer perguntas. A arte de fazer boas perguntas. E eles aprendiam a tradição oral do texto. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, talvez alguma coisa te remeteu. Lembra na vez que Jesus se perdeu de Maria e de José? E eles, depois de 3 dias, foram procurar o menino rebelde e foram achar o menino rebelde lá no templo? E o que ele estava fazendo no templo? Fazendo perguntas. Por quê? Porque nessa idade eles aprendiam a fazer perguntas. Eles aprendiam a fazer boas perguntas. E Jesus perguntava e os anciãos se admiravam das respostas que ele dava. Algumas pessoas falam, mas Jesus estava ensinando. Não, Jesus não podia ensinar, porque senão ele quebraria a lei, porque o menor de idade não podia ensinar. Então Jesus estava fazendo perguntas. Era essa da cultura. E os mestres adoravam ter aquelas crianças fazendo perguntas e colocando dilemas para eles resolverem e tal. Era muito legal. Só que, quando chegava aos 14 anos, os melhores dos melhores passavam. Os que não eram tão bons, que não se deram bem na Bet Talmud, voltavam para casa e continuavam aprendendo a profissão da família. Mas os melhores dos melhores, aos 14 anos, passavam para a última fase, a última escola, que é chamado de Bet Midrash. Bet Midrash é casa do estudo. Aí o bicho começava a pegar. O que eles tinham que fazer? Era muito legal. Eles tinham que encontrar um rabino famoso e eles tinham que solicitar esse rabino para ser um dos seus talmidim, um dos seus discípulos. O alvo do discípulo era ser, não era saber ou conhecer o que o seu mestre conhecia. O alvo do discípulo era ser exatamente como o rabino. Por isso que o rabino fazia uma sabatina nos talmidins que queriam aprender com ele sobre o seu jugo, e aí eles faziam uma sabatina para ver se essas crianças conseguiam dar conta do que o jugo é o conjunto de ensinamento. E eles queriam saber se essas crianças conseguiriam ser como eles, ser como o rabino, e levar o seu conjunto de ensinamento adiante. E aí o rabino, ele fazia uma sabatina com aquele discípulo para saber se ele era realmente bom, se ele conseguiria levar o seu conteúdo para frente, se ele conseguiria ser e fazer aquilo que o rabino fazia. E aí, se ele fosse aceito, o discípulo abandonava sua vida para ser como o seu rabino. Percebe? Ele abandonava tudo. Então, se um rabino, por exemplo, chegasse perto de alguns pescadores e falasse assim, ei, siga-me, na hora os caras abandonariam tudo. Certo? Na hora eles abandonariam tudo para segui-lo, porque era a vida do discípulo. No mundo corporativo, na nossa vida hoje, a Regiane falou que o áudio não parou, beleza, Rei, valeu. Na nossa vida hoje, no mundo corporativo, eles abraçaram a questão do discípulo. E quando você ouve a palavra discípulo, fora desse background, hoje na nossa cultura, discípulo é apenas um aprendiz de alguém que está receptivo aos ensinamentos. Você percebe? É totalmente diferente do conceito de lá. Então a gente tem o conceito hebraico, a gente tem o conceito da nossa cultura hoje, que discípulo é apenas um aprendiz, um trainee, né? Uma pessoa que está aprendendo. Mas quando Jesus fala, vão e façam discípulos, Dallas Willard define da seguinte maneira: discípulo ou aprendiz de Jesus é simplesmente aquele que decidiu estar com Jesus em condições adequadas a fim de ser capaz de fazer o que faz o mestre
e tornar-se o que o mestre é. O discípulo tem que fazer o que o mestre faz e se tornar como o mestre é. Esse é o objetivo do discípulo de Jesus. Então, quando Jesus está pedindo para que a gente faça discípulos, ele não está pedindo para a gente fazer, simplesmente trazer alguém para a igreja. Ele não está falando para a gente simplesmente convidar alguém para assistir uma celebração online ou ir no encontro presencial. Jesus está dizendo para você fazer discípulo, ele está dizendo para você, gaste tempo com uma pessoa e ensine a ela a ser como eu. Ensine a ela a ser como eu. Quando você entende esse conceito de discípulo, você percebe que quando Pedro está lá no barco e Jesus teve um episódio, não sei se você sabe, que Jesus curou muita gente, ficou cansado e falou para o povo, vocês vão para o barco, atravessam o mar da Galileia, que eu vou para cima, vou para o monte orar. Estou cansado, eu vou orar, vou dar uma oradinha, uma rezadinha, vou dar uma rezadinha, vou dar uma oradinha, e depois eu volto e encontro com vocês, beleza? Beleza. Jesus deu uma oradinha ali, foi orar um pouquinho, durante 4 horas. 4 horas. Aí Jesus terminou seu período de devoção, ele olha da montanha, vê os caras no meio do caminho, lá no meio do mar, e ele simplesmente fala assim, ao invés de eu dar a volta, vou no caminho mais rápido, né? Porque a distância é mais curta, entre 2 pontos é uma reta. Então Jesus pega a reta e vai andando por cima da água, no meio da noite, na madrugada, por volta das 4 da manhã. Os caras ficam apavorados, achando que é um fantasma. E aí quando ele fala, não, sou eu! Aí o que acontece? O que Pedro fala? Pedro chega e fala assim, se é você, se é o meu mestre, é o meu rabino, faça com que eu vá até você, porque você está me ensinando a ser como você. E se eu sou seu discípulo, faça com que eu vá até você. Jesus fala assim, venha. E o que Pedro faz? Ele começa a andar sobre as águas. Então não é uma afronta de Pedro, nem um ato de grande fé de Pedro. Porque na cabeça deles, o conceito de discípulo era diferente, era esse. Eles estavam sendo treinados para ser como Jesus e a fazer o que Jesus fazia. Quando Jesus envia os 70 em missão e fala, vá, passa por todo o povoado, não fique em hotel, não leve nada muito pesado com vocês, a casa que te receber, vocês ficam lá e vocês vão pregar e vocês vão curar as pessoas. Por que eles topam isso? Imagina Jesus chega para você hoje, fala assim, você que está me ouvindo aí, eu quero que você saia da sua casa, você não leva bolsa, você não leva nada, eu quero que você vá para Araraquara. Vamos supor, Araraquara. Vai para Araraquara, fica na casa de alguém que abria quarto para você e você vai pregar. O evangelho vai curar todos os doentes. Você vai entrar na Santa Casa de Araraquara, você vai curar os doentes. Você vai aconselhar as pessoas que estão com crise matrimonial. E você vai comer do que te derem. Você vai? Nem ferrando. Você vai. Por quê? Porque não está na nossa cabeça. Na cabeça deles estavam sendo treinados para ser como mestre. E eles foram chamados para isso. Então, quando eles impunham as mãos, os demônios saíam, eles punham as mãos, as pessoas eram curadas. Para eles era natural. Por quê? Porque eles viam Jesus fazendo isso o tempo todo. Manja? Então, na cabeça deles não era nada extraordinário. Então, o que é ser discípulo? O que é ser discípulo de Jesus? É aprender com Jesus a viver a minha vida como ele viveria a minha vida se fosse eu. Eu viver a minha vida como Jesus viveria se fosse eu. Trocando em miúdos, para você entender, para você guardar isso, para você conversar no grupo pequeno. É aprender a fazer tudo que eu faço da maneira que ele fez tudo que ele fez.